Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e o tema da aula de hoje é aldeídos e cetonas. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos compostos carbonílicos. Por quê? Os compostos carbonílicos, depois dos compostos aromáticos, eu acredito que são os compostos mais importantes devido à bioquímica envolvendo esses compostos. Eles são compostos essenciais às nossas funções, à vida em geral. Tá? Então, eu quero falar um pouquinho dos aldeídos e cetonas. Eles têm como fórmula geral o aldeído, então tem a carbonila, que é o carbono ligado por meio de uma ligação dupla ao oxigênio, e a cetona também apresenta a carbonila, só que aqui no caso, no aldeído a gente tem um hidrogênio e no caso da cetona a gente tem qualquer cadeia carbônica. Sempre quando a gente tem R, quer dizer qualquer cadeia carbônica. Bom, a definição, então. Os aldeídos, eles são substâncias orgânicas cujas moléculas contêm uma carbonila ligada a pelo menos um átomo de hidrogênio. Poderia ser dois aqui, que seria o caso do metanal ou formaldeído, que é o aldeído mais simples que a gente conhece. Já as cetonas, elas são substâncias orgânicas que possuem uma carbonila ligada a dois átomos de carbono com grupos alquila ou arila. Qual que é a diferença? Agora a gente vai ter uma carbonila ligada a carbono e carbono. Essa aqui é a cetona mais simples, que é a propanona, certo? Bem facilzinho, né? Como é que funciona a nomenclatura desses compostos? Eu vou falar primeiro da nomenclatura dos aldeídos. A nomenclatura dos aldeídos ela é feita da mesma forma como nós fazíamos a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Só que agora, em vez da gente botar a terminação O de hidrocarboneto, nós vamos colocar a terminação AL, que é de aldeído. Então, a gente continua contando os carbonos da mesma forma. Um carbono, met ou forme, tá? Metanaldeído ou metanal. Agora com a terminação AL, beleza? Agora aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, certo? Então é pro, só ligações simples, aldeído, ok? Nesse caso aqui que eu já tenho, então, ramificações. De novo, vale aquela história de ter que achar a cadeia mais longa e tudo mais, com maior número de ramificações. Só que nesse caso aqui, a numeração, ela segue uma prioridade. Quem que vai ser a prioridade? Vai ser a minha função orgânica, aldeído. Então, sempre o aldeído vai receber a numeração 1. A partir dele vai ser o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse caso aqui, então, nós temos o 4-metil, pen, 3, a posição da ligação dupla, en, da ligação dupla, e al, do aldeído. Tranquilo? Nesse caso aqui, como nós temos duas funções aldeídos e 4 carbonos envolvendo isso aqui, então nós temos o butanodi, agora 2 aldeídos. Tranquilo, né? Bem fácil. No caso das cetonas, também não vai ser mais difícil. É bem simples. De novo, a gente vai seguir o padrão dos hidrocarbonetos, só que em vez de a gente colocar a terminação O, a gente vai colocar a terminação ONA. Então, nesse caso aqui, que é a cetona mais simples, ela tem 1, 2, 3 carbonos, por isso prop. E agora aqui, nona. Propan, somente ligações simples, ONA, certo? Nesse caso aqui, que nós temos uma mais que ela está no meio, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, a gente precisa identificar onde está a carbonila. Por isso que desse númerozinho 2 aqui no meio da ligação. Porque dizer só uma pentanona pode indicar que essa cetona esteja em outra posição. Então, por isso a gente precisa indicar qual que é o carbono que está o carbono carbonílico da cetona, certo? Nesse caso aqui, de novo, sempre a menor numeração possível. Ah, prof, posso começar desse lado aqui? Não, sempre a menor numeração possível. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 2, né? Pode ser 2 pentanona ou pente 2 ona. Tanto faz, os dois modos estão corretos.
Nesse caso aqui, onde nós temos uma dicetona, então, também a numeração precisa ser indicada, onde ocorrem as duas carbonilas. A numeração é sempre a menor possível. Nesse caso aqui, então, pente, que tem 5 carbonos na cadeia principal. As carbonilas estão nos carbonos 2 e 3. Di, porque são duas acetonas. Bem tranquilo, né? E essa aqui, então, que parece mais difícil, mas não é, bem simples também. Nós temos uma cadeia principal de 7 carbonos. Lembra, a cadeia principal tem que ser a mais longa, conter as insaturações e também ter o maior número de ramificações, certo? Então, nesse caso aqui, quem que tem a prioridade é a acetona. Sempre o grupo funcional vai ter a prioridade. Então, nesse caso, 4,6 di, porque nós temos duas metilas, hept de 7, a posição da dupla, 5 e 6, 5 em, da ligação dupla, e a posição da carbonila, 3 ona. Bem tranquilo, certo? Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os aldeídos e cetonas que são importantes comercialmente. Vocês já devem ter ouvido falar do formaldeído, só que com outro nome, o formol. É aquele mesmo que deu toda aquela história dos cabeleireiros não poderem mais usar. Esse aí, ele é utilizado como conservante para embalsamar corpos, para manter corpos, né, que se usa nos necrotérios e tudo mais, ele é utilizado como conservante, esterilizante, cosméticos, produtos de limpeza, entre outras aplicações. Então, vocês vejam que tem várias aplicações do formaldeído. E a propanona, ela é a acetona, a popular acetona, que a gente usa como removedor de esmalte. É essa mesma. Tá? Então, ela tem várias aplicações nos cosméticos, como solvente na indústria de tintas e corantes, e também na fabricação de fármacos, extração de óleos e outras aplicações industriais. Então, são uma série de compostos que são bastante importantes industrialmente. A partir disso, eu gostaria de resolver com vocês alguns exercícios. Esse primeiro aqui. Na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol. A temperatura ambiente é um líquido que apresenta odor agradável e muito utilizado como solvente de tintas. Então, vamos sublinhar isso aqui. Vernizes e esmaltes. Quem será? Parece que é alguém conhecido nosso, né? Trata-se da acetona mais simples. O nome oficial e a forma molecular da substância descrita pelo texto acima são, respectivamente. Bom, a gente está falando já, então, de ser utilizado como solvente de tintas, vernizes e esmaltes. Então, provavelmente, a gente está falando da acetona, né? Que é também a acetona mais simples, porque, como eu falei para vocês, as acetonas elas têm como pré-requisito ter uma carbonila e 2 grupos carbônicos aqui, né? Substituintes de carbono. Não pode ser hidrogênio, porque se for hidrogênio ou algum outro substituinte, não é mais cetona. Então, o nome oficial é a propanona, porque eu tenho 1, 2, 3 carbonos, somente ligações duplas e a terminação somente ligações simples, e a terminação ono. Vocês podem me perguntar, Fran, mas essa ligação dupla aqui, carbono-oxigênio, não deveria contar? Não, é ligações simples entre carbono-carbono, tá? Então, tem propanona é o nome, e esse composto ele tem 1, 2, 3 carbonos. A única resposta possível, então, vai ser a letra E, propanona, C3H6O, certo? Tride fácil, né? Mais um exercício, então. A substância cuja molécula está representada a seguir é responsável pelo aroma natural da canela. A função orgânica que pertence a essa substância é... Bom, olhando de cara, assim, parece que fica difícil identificar qual que é a função orgânica, certo? Mas eu gostaria que vocês olhassem com atenção para isso aqui. Esse show aqui é quem? Se a gente desenhar dessa forma aqui, fica mais fácil de identificar quem que é essa função orgânica, certo? Agora aqui fica na cara que isso aqui é um aldeído. Então, a resposta para esse exercício é a letra E, aldeído. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aguardo vocês para a minha próxima aula.
Não deixem de estudar. Se gostaram, deem um like e sigam o canal. Beijo, até mais!